UOL Corinthians. Salve, salve galera, salve, salve corintianos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje, para falar sobre o Timão, eu estou aqui com o nosso setorista, o Iago Rodá. Fala, Iago, tudo bem? Fala, Pedro, tudo certo? E contigo, já mandar um abraço aí para quem nos acompanha, mais uma edição do podcast UOL Corinthians. Semana decisiva aí para o Corinthians, tem Copa do Brasil pela frente, decisão na Copa do Brasil pela frente, e no fim de semana tem nada menos do que um derby no Allianz Parque. Um derby no Allianz Parque que sempre tem o potencial de ou colocar o time na boa fase, né? Principalmente no caso do Corinthians, que é esse começo de trabalho do Silvinho, ou já começar a degringolar as coisas para o novo técnico. E eu começo o nosso papo, Iago, falando justamente do Silvinho. Queria saber como é que tem sido esse começo de trabalho, qual que é a sua avaliação, qual que é a avaliação da diretoria do Corinthians desses primeiras semanas de trabalho do Silvinho. Internamente, o trabalho do Silvinho está sendo visto como positivo. Ele tem conseguido utilizar os garotos da base e, sobretudo, manter um bom diálogo com as lideranças do elenco, né? E aí, por lideranças do elenco, me refiro a Cássio, Gil, Fábio Santos, Jô, Fagner, esses jogadores que já estão há um tempo no Corinthians, têm história com o clube, mas que alguns deles não vinham em boa fase com o Thiago Nunes, né? Wagner Mancini. O Gil é um bom exemplo, ele vinha sendo reserva com o Mancini na reta final da passagem do Mancini pelo Corinthians e agora recuperou a titularidade com o Silvinho, né? O problema é que, apesar dos treinos estarem sendo elogiados, da diretoria estar satisfeita com ele, o Silvinho perdeu os 2 primeiros jogos, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro, perdeu em casa para o Atlético Goianiense e na semana seguinte perdeu também em casa e também para o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Por conta disso, o Corinthians se vê numa situação dificílima no mata-mata, precisa reverter um 2-0 sofrido em casa jogando em Goiânia, um resultado dificílimo de ser revertido, mas o Corinthians vai para Goiânia tentando recuperar essa derrota. E a Copa do Brasil para o clube tem um peso gigante, porque quem passar para as oitavas de final recebe uma bolada aí de 2,7 milhões, e todo mundo sabe, está cansado de saber que o Corinthians está endividado, tem sérios problemas de caixa, e 2,7 milhões de reais hoje para o Corinthians seria uma fortuna que ajudaria muito a equacionar aí as dívidas do clube, o balancete dos próximos meses. Na ponta do lápis, né, a temporada do Corinthians. Exato. Corinthians, assim, dinheiro contado, a gente já falou sobre essa situação em outras edições do podcast, mas vem cortando custos em todos os departamentos, inclusive no clube social, vem cortando custos no futebol, tentando romper contratos que não fazem mais sentido para o clube, fechou o primeiro trimestre com superávit aí de 3,5 milhões de reais, a diretoria do Corinthians está de fato trabalhando para tentar equacionar as dívidas, mas é uma bola de neve tão grande o que o Corinthians deve aí na praça, que dificilmente vai conseguir, né? Agora, a questão é essa, se a torcida cobra por novos reforços, por jogadores que venham a atribuir algo para esse elenco do Silvinho, precisa passar por esse processo aí de pagar as dívidas. Vai ser um processo longo e muito doloroso para a torcida do Corinthians. Vai entrar um dinheirinho aí agora, pelo menos, né? O Pedrinho foi vendido para o Shakhtar e o Corinthians tem direito a uma parte desse valor, né? Vai. Pedrinho, jogador que chegou na infância ainda no Corinthians, foi vendido pelo Benfica ao Shakhtar por 18 milhões de euros. É exatamente a mesma quantia que o Corinthians vendeu ao Benfica. O Pedrinho, para ser bem sincero, não foi muito bem lá em Portugal. Só que o Corinthians, por ser clube formador, ele tem direito a uma porcentagem de até 5% dessa negociação. Então o Corinthians deve receber aí em torno de 5,5 milhões, talvez até um pouquinho menos, mas é um dinheiro que vai
ajudar bastante, 5,5 milhões de reais. Vai ajudar bastante o Corinthians aí a equacionar pagar as contas do mês. Só que, apesar disso, tem uma questão importante aí. Na época que o Corinthians vendeu o Pedrinho, o Corinthians tinha 70% dos direitos do jogador. O restante, os 30% restantes, pertenciam ao Will Dantas, o empresário do Pedrinho. E o Corinthians deve 5,4 milhões de euros para o Will Dantas, que na cotação de hoje dá 33 milhões de reais. O Corinthians combinou de pagar ele em 3 parcelas anuais. O Corinthians já pagou a primeira no ano passado, vai pagar a próxima no mês que vem, 11 milhões de reais, então serão pagos ao empresário do Pedrinho. Por conta dessa negociação. Então é aquela questão que a gente estava falando, por mais que o Corinthians se esforce, assim, corte custos e tente fazer as coisas funcionarem lá, o problema das dívidas é tão grande, tem tanta gente para pagar que a conta quase nunca fecha. Sim, é muito complicado, é uma situação muito complicada, a gente já falou bastante aqui em vários episódios. E qualquer dinheiro é bem-vindo, né? Eu acho que por mais que não pareça tanto, é uma quantia que para o Corinthians vai ser muito bem-vinda. Com certeza. Para o Corinthians vai ser muito bem vista, porque 5,5 milhões é quase uns 40% ali, mais ou menos, da folha salarial do futebol profissional do Corinthians. Então, é um dinheiro gigantesco aí chegando nos cofres do Corinthians e também muito comemorado ali nos corredores do Parque São Jorge, né? Porque o Pedrinho foi a maior venda da história do Corinthians. O Paulinho, na verdade, também foi vendido por 18 milhões de euros, mas por conta da situação econômica do país e da cotação do real, o dinheiro do Pedrinho foi muito mais expressivo do que a quantia do Paulinho quando foi vendido para o Tottenham. E ver o Pedrinho sendo novamente vendido por um valor altíssimo de novo, em tão pouco tempo, para o Corinthians é excelente. E se o Shakhtar quiser negociar o Pedrinho de novo, o Corinthians vai receber mais 5% disso. Em todas as negociações, até o Pedrinho se aposentar, o Corinthians vai receber até 5% desse valor aí, de qualquer valor envolvido na negociação. E o Pedrinho, não, por enquanto, né, tudo bem, é cedo para analisar a trajetória dele, mas ele não tem, né, vivido a trajetória dele na Europa, não tem sido à altura desse rótulo aí da maior venda da história do Corinthians, né? Ele não conseguiu se encontrar muito no Benfica, e agora já tendo para o futebol ucraniano tudo bem. O Shakhtar é um clube respeitável, o Shakhtar é um clube que exporta jogadores para times grandes da Europa, mas ainda falta alguma coisa para ele engrenar por lá, né? Verdade. Na verdade, assim, na minha opinião, eu acho que até no Corinthians faltava isso, assim, porque o Pedrinho, por mais que ele fosse o jogador mais promissor, um cara ali efetivo pelo lado direito quando ele jogava ao lado do Fagner, ele nunca foi o cara do Corinthians, assim, sabe? Um jogador que decidia os jogos, marcava gol assim com constância. Eu não discuto o talento do Pedrinho e o potencial dele, mas eu acho que ele é um jogador meio irregular assim, na questão de intensidade. Talvez tenha sido isso que influenciou o começo dele no Benfica não ter sido tão bom, no Benfica e na Europa não ter sido tão bom, né? Vamos ver como que vai ser no Shakhtar agora, que tem uma liga teoricamente mais fraca, a liga ucraniana, mas é um time que está sempre na Champions League, aí, disputando com os grandes clubes europeus o campeonato continental. Vamos ver como que ele se sai lá, e acho que até no Shakhtar talvez seja mais fácil para ele, porque tem muito mais brasileiro, né? Sim, é um clube que tradicionalmente é sempre cheio de brasileiros. É isso aí, vamos para o intervalo rapidinho, daqui a 1 minutinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
Salve, salve, galera. Estamos de volta aqui com o nosso podcast, o All Corinthians. Ô, Iago, queria falar um pouquinho do Silvinho. Esse começo de trabalho dele, ele mudou o esquema dos 3 zagueiros para uma linha de 4. E eu vi muito corintiano comentando que o Silvinho estava querendo fazer o Corinthians jogar de uma forma ofensiva sem ter elenco para isso, que o Silvinho deveria se preocupar mais, né, no bom e velho fechar a casinha, manter o esquema de 3 zagueiros. Ele está tentando mudar um pouco a forma do Corinthians jogar? Digamos que o Corinthians está em fase de estudos, Pedro. O Silvinho deixou claro que ele vai jogar com 4 zagueiros. Isso, independente de ser um time ofensivo ou defensivo, o Corinthians vai 4 zagueiros, não, linha de 4, com 2 zagueiros, diferente do que o Wagner Mancini vinha fazendo, jogando com 3 zagueiros. Só que agora, sobre ser um time defensivo ou ofensivo, eu acho que o Silvinho ainda está estudando o que vai ser melhor. Ele tentou montar um time ofensivo nos 2 primeiros jogos dele, ambos contra o Atlético Goianiense, e não deu certo. O Corinthians perdeu o primeiro de 1-0, teve um pênalti ali que o Matheus Vital perdeu no segundo tempo, mas em linhas gerais o Atlético foi melhor. No segundo jogo, o jogo da Copa do Brasil, que o Atlético venceu por 2-0, a diferença entre as duas equipes foi maior ainda. O Atlético venceu e poderia ter feito um placar mais elástico na Neoquímica Arena. Então, por conta dessas 2 partidas e analisando o elenco, puxando o histórico de como esses jogadores vêm jogando há alguns anos, o Silvinho optou contra o América Mineiro no último domingo em priorizar a defesa ao invés do sistema ofensivo. Por isso, inclusive, que o Matheus Vital, jogador aí que é o artilheiro do Corinthians e também o assistente, o garçom da temporada, ficou no banco de reservas e deu certo. O Corinthians venceu o América Mineiro, não sofreu tanto defensivamente como vinha sofrendo nos últimos jogos e, o mais importante, venceu fora de casa para resgatar a confiança desse time, né? Então eu acho que o Silvinho ainda tá estudando, mas ele tende a priorizar a defesa. Até por ele ter trabalhado muito tempo com o Tite no Corinthians, com o Mano Menezes, treinadores que faziam bastante isso no passado, talvez seja uma coisa que o Silvinho vai fazer. Agora, para o jogo dessa quarta-feira, para o jogo de amanhã, não adianta montar um time dessa forma, já que o Corinthians tem que reverter uma situação adversa aí de 2-0, né? Então vamos ver como o Silvinho escala o time. Ele não vai ter o Fagner na lateral direita, que foi expulso, tá suspenso. Ele também não tem nenhum outro lateral no elenco com as características do Fagner. É uma bucha gigante aí para o Silvinho resolver para o Corinthians para esse jogo contra o Atlético Goianiense. O Fagner talvez aí o principal jogador do Corinthians hoje, né? Eu acho que difícil apontar outro nome. O Fagner, de longe, assim, mas de longe mesmo, ele é um dos principais jogadores do Corinthians. Acho que tem o Cássio, que é unanimidade no gol, e o Matheus Vital também, que está muito bem. Mas você perdeu o Fagner num jogo que você precisa atacar. O Fagner, que defende muito bem, mas eu acho que ele ataca melhor ainda para um lateral. Você perder um jogador desse é um problema gigantesco. E aí, quais são as opções do Corinthians para essa posição? Tem o João Vitor, zagueiro, que com o Mancini jogou improvisado de lateral e foi bem. Só que o Silvinho não deve mudar o João Vitor de posição, talvez ele permaneça ali na zaga. A outra opção seria o Bruno Mendes, zagueiro uruguaio, que também já jogou de lateral com o Carille, já jogou de lateral com o Thiago Nunes, com o Mancini, com todo mundo. Talvez essa seja a opção mais viável para o Corinthians jogar com o Bruno Mendes de lateral. Aí você veria na formação 3 zagueiros, mas na verdade o Bruno Mendes é improvisado na lateral. Ninguém tem a qualidade ofensiva que o Fagner tem, né? Não tem. Para mim, o Fagner é assim, top 3 laterais direitos hoje em atividade no futebol brasileiro. Eu, inclusive, não acho loucura nenhuma quem pleiteia ele
para ser reserva na seleção brasileira, porque é um jogador de extremo vigor físico, de qualidade técnica, de boa leitura de jogo e que pode te dar muitas boas opções de ataque pelo lado direito se ele tiver um ponta ali se movimentando ao lado dele. O Fagner quase uma unanimidade no Corinthians, mas foi expulso de um jeito até meio bobo, assim, a expulsão meio infantil do Fagner contra o Atlético Goianiense. A torcida do Corinthians que nos ouve aqui vai se lembrar que ele revidou, ele levou um tapa na cara sem intenção do Zé Roberto, atacante do Atlético Goianiense, pediu cartão vermelho, o juiz não deu, depois ele revidou, sem bola, tomou um cartão amarelo bobo, e depois uma falta no meio de campo, que os corintianos reclamaram muito da interpretação do árbitro, tomou o segundo amarelo, foi expulso, tá fora. Eu acho que o Corinthians não passa do Atlético Goianiense, muito dificilmente o Corinthians consegue reverter esse resultado, mas se tivesse o Fagner jogando ali ao lado do Mosquito pela direita, talvez tivesse alguma esperança, assim. Aliás, falando isso, você acha que o Corinthians tem alguma chance contra o Atlético Goianiense na quarta-feira, Pedro? Chance sempre tem, né? Mas sim. É uma situação difícil de reverter, sim. Eu acho que, e se você considerar que tem o jogo contra o Atlético Goianiense na quarta-feira, que muito possivelmente vai resultar numa eliminação traumática, e já no final de semana tem um clássico contra o Palmeiras, um Palmeiras super forte, tem aí a gente pode projetar uma semana espinhosa que já pode jogar o Silvinho de cabeça aí numa situação de crise, né? Pode, com certeza. A crise tá batendo a porta do Corinthians. Embora tenha vencido o América Mineiro no fim de semana, quando o Silvinho foi contratado, a gente falou sobre isso aqui. Tinha uma decisão mata-mata dificílima pela frente e o jogo seguinte era um clássico no Allianz. O Silvinho até agora perdeu 2, ganhou 1. Dificilmente, ou tem todas as estatísticas contra para passar do Atlético Goianiense, e depois é um Palmeiras muito melhor, muito mais estruturado, muito mais time, que vem de uma sequência de bons resultados contra esse Corinthians, e ainda o Corinthians jogando fora de casa, a crise bate a porta ali no Parque São Jorge, o Corinthians vai ter que jogar muita bola para conseguir manter a situação equalizada lá no CT Joaquim Grava, porque a coisa tá feia pro Silvinho lá. Eu acho, assim, a minha opinião é que é eliminado pelo Atlético, talvez até vença o jogo em Goiânia, mas eu acho que não consegue tirar 2 gols de diferença e perde pro Palmeiras. Aí vai ser aquele noticiário que a gente já tá acostumado, de crise, de pressão, torcida reclamando lá na porta do CT. Acho difícil fugir desse cenário. Mas aí é aquela coisa, né? Você vai colocar a culpa disso tudo em cima do Silvinho. Antes era culpa do Mancini, agora é culpa do Silvinho. É uma situação complicada, né? Porque o Corinthians tem um elenco com limitações e pela condição financeira, o perfil é esse, de apostar em treinadores mais novos, de apostar em treinadores sem tanta história. E a torcida também acho que precisa saber o que esperar, né? Exato. Não, nesse cenário que a gente tá nesse cenário hipotético que a gente está construindo aqui do Corinthians sendo eliminado e perdendo no Allianz, com certeza a torcida vai reclamar. Mas o menos culpado, aliás, o Silvinho, se isso acontecer, o Silvinho não tem culpa nenhuma. Chegou, tem 2, 3 semanas no Corinthians. Tá conhecendo o elenco agora, veio da Europa, pegou já o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em andamento. Então o Silvinho, se isso acontecer, o Silvinho não tem culpa nenhuma. Aliás, eu acho que também não seria a culpa dos jogadores, nem mesmo da diretoria. É o que você falou, o Corinthians tem que entender qual que é a realidade dele. É uma das maiores camisas do futebol brasileiro? Com certeza é.
O Corinthians é uma das principais forças do nosso futebol. Só que hoje a realidade do Corinthians não é essa. A realidade do time não condiz com a tradição do clube hoje, no cenário nacional. Então, a torcida tem que ficar ciente que o objetivo é pagar contas, o objetivo é ficar ali no meio de tabela, conseguir talvez uma classificação para uma Copa Sul-Americana, quiçá de uma pré-Libertadores, porque o elenco é limitado, aposta nos garotos da base, vários deles ainda não corresponderam da forma como se esperava. Tem o caso do Varanda, que começou como titular, hoje é reserva, tem o Cauê também, enfim, são jogadores muito, muito novos, momento é de pressão, e a torcida do Corinthians tem que entender isso para ter um clube mais forte lá na frente, daqui 1-2 anos. É isso aí, mas não vamos nos precipitar, Iago. Quem sabe, de repente, terça-feira que vem a gente está de volta aqui e está falando sobre a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, se isso vai embalar o Silvinho. Acho que o torcedor tem que manter o otimismo aí. Verdade. Aliás, eu já tô até, se isso acontecer, já tô até esperando os comentários lá do pessoal me criticando aqui das minhas previsões pro Corinthians, me xingando, falando que, enfim, essas brincadeiras do futebol. Mas pode acontecer, né? Por que não? O Corinthians tem vários episódios em sua história que conseguiu, acho que temporada de 2017, numa temporada meio assim, que era um ano de aposta, e o Corinthians ganhou o Brasileirão e Copa do Brasil, né? Então, por que não acreditar que o Corinthians vai conseguir bons resultados nessa temporada? Embora, vou reiterar que eu acho bem provável. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Valeu, Iago. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes, a edição de áudio do Amer Menegassi e a coordenação do Bruno Doro e da Juliana Carpanese. E é isso aí, corintianos, siga aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com o resultado do Clássico no fim de semana, com a vida do Corinthians na Copa do Brasil, seguindo ou não seguindo, e claro, com muito mais informação também. Obrigado pela companhia, é isso aí e um abraço.